chegou aquele momento gostoso do programa Elga e Você, que tem muita descontração e informação aqui com o Precito, o atacado da cerveja, essa loja maravilhosa que está junto com o Elga e Você nessa jornada, passando muita informação sobre cerveja, que olha, já dá aquela sensação de alegria só de pensar. E eu estou aqui ao lado do Moacir Pinto, que é advogado e apaixonado por cerveja, olha, cheio de informação, e eu estou muito curiosa por esse bate-papo. Primeiro, Moacir, muito obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui comigo e com todos nós, né? Todo mundo que está ali do outro lado da tela. Obrigada. Obrigado você, Elga. Sempre é um prazer para nós que gostamos de cerveja compartilhar o conhecimento, né? E compartilhar principalmente as nossas experiências positivas e negativas. Ele tem muita história, minha gente, ele falou aqui. Mas vamos lá, vamos iniciar do princípio. Você é advogado, né? Advoga ainda. E a cerveja é um hobby para você? Sim, a cerveja para mim sempre foi um hobby. Inicialmente um hobby, né? Beber, apreciar, degustar cerveja. Sempre gostou? Sempre gostei. Sempre fez parte da sua vida? Sempre, desde jovem, nos meus 17, 18 anos. Antigamente achava muito amarga, né? Depois comecei a gostar. Sabia que eu tive a mesma sensação quando eu era muito novinha. Eu falava, ai, eu não gosto de cerveja, é amarga. Mas olha, depois que vira a chave, né, Moacir? Aí virou a chave, você nunca mais desliga. Muito pelo contrário, você vai aprimorando, né? Sim. E com a abertura do mercado, nós começamos a receber muitas cervejas internacionais. Cervejas que vieram de vários países do mundo. E aí a degustação ficou um pouco mais apurada, né? E olha, Moacir, quanto mais você conhece, quando você busca informação, o sabor fica diferente, né? Sim, por incrível que pareça, começa a modificar os sabores, porque você começa a aprender a identificar até mesmo qual tipo de lúpulo foi usado na cerveja, né? Jura que você já tem essa sensibilidade no paladar? Lógico, nós temos os profissionais sommeliers, né? Que inclusive já participaram aqui do programa, o Mazzucchi. E agora nós, cervejeiros, temos um paladar um pouco menos apurado que um sommelier, porque o sommelier usa como profissão, nós como hobby. Mas esse paladar que nós já temos já é o suficiente para identificar essas diferenças, nuances entre uma cerveja e outra. Que são os estilos, né? Basicamente os estilos. Né? Olha, tem muito assunto ainda hoje. Só que falando de lúpulo, ele falou sobre algo que eu nunca tinha visto e você está vestido com uma camiseta e com um boné. E isso que é o lúpulo? Isso, o lúpulo é uma planta trepadeira, né? Biologicamente não sei como defini-la, mas é uma planta trepadeira, que ela é plantada em cima com umas varas, né? Muito altas, de 4, 5 metros, ela vai subindo nessas varas. E essa aqui é a flor dela, né? E da flor dela que tira-se os paletezinhos para se fazer o amargor, o sabor e o aroma da cerveja. Viu, minha gente? Eu não sabia dessa, adorei, de verdade. E os tipos de lúpulo é o que muda esse sabor? Sim, nós temos lúpulos de mais variadas espécies, né? E cultivados nas mais variadas regiões do mundo, né? O Brasil está se arriscando a cultivar, porque o lúpulo é uma planta muito sensível e sensível ao calor. Então o Brasil não é um local ideal, nem mesmo no sul, mas estão se desenvolvendo já algumas espécies tal, que estão sendo aproveitadas aqui. Elas são mais produzidas nos Estados Unidos, mais no norte dos Estados Unidos e na Europa como um todo, né? Olha só, realmente com esse clima que nós temos, né? Só se fosse assim, num ambiente artificial, consegue? No ambiente artificial consegue, mas assim, é aquela tradição, o cervejeiro gosta de coisas mais naturais possíveis. Realmente o sabor muda, né, Moacir? Muda e muda drasticamente. Uma cerveja feita em casa para uma cerveja industrial tem uma mudança radical aí, né? Muito radical. Olha, mas Moacir, vamos lá, né, minha gente? Vamos perguntar, qual que é aquele momento que nasceu, que a paixão falou mais alto, você falou, eu vou produzir. E você faz artesanalmente na sua casa. Conta aí essa parte pra gente. Bom, assim, o mundo cervejeiro, lá no norte, na América do Norte, nos Estados Unidos, a cerveja, os famosos home brews, né? São as cervejas caseiras, né? As fabricantes de cervejas caseiras, já existem desde a década de 70, 80, né? No Brasil começou a ser muito difundido agora depois de 2005, 2006, essa era 2000, aí começou a difundir a cerveja caseira, porque começamos a ter acesso mais fácil a vários tipos de maltes, vários tipos de lúpulo, e com isso nós conseguimos produzir, até mesmo, como disse, lá no fogão de casa, né?
A minha vontade de fazer cerveja foi que eu comecei a apreciar muito cerveja, apreciar bastante estilos de cerveja, né? E comecei a gostar dos vários estilos e isso se tornou um hobby caro, né? É caro, sério, é realmente um investimento. Então a paixão tem que ser algo forte mesmo. Hoje nós temos cervejas, né? Que você pode, eu procurei aqui, não encontrei ainda, mas vou perguntar se onde está. Que é uma cerveja Pilsner Urquell, que seria a verdadeira Pilsen, a nascedouro da Pilsen, né? Que nós estamos tomando, que é produzida na República Tcheca, com um lúpulo chamado Saaz, né? Vou anotando aí, minha gente. Que ele só é produzido esse lúpulo lá na República Tcheca, em nenhum lugar do mundo, né? E você pega 500 ml, hoje custa R$34, né? Senhor, 500 ml. E quanto daria de produção esses 500 ml? Como assim de produção? Eu digo assim, deve ter uma medida, né, que você usa para você fazer essa produção. Não, 500 ml hoje, assim, quando a gente vai produzir, vou falar um pouco da produção. Sim. A cerveja caseira, quanto a cerveja industrial e comercial, leva-se o mesmo tempo de fazer. A única diferença é a quantidade e o tamanho do equipamento. Eu, por exemplo, uma cerveja hoje bem feita, caseira, vou colocar um estilo aí, vamos chamar de IPA, uma IPA, né? O estilo IPA, o estilo norte-americano, de origem inglesa também. Uma IPA, por exemplo, eu levo 8 horas produzindo, depois mais uns 20 dias em fermentações, né? Para depois, no final, envasar, e se for fazer a carbonatação dela natural, você tem mais 10 dias. Se você fizer por CO2, aí imediatamente você já faz a carbonatação. Então... Gente, eu vou falar uma coisa para você, cada dia a gente aprende mais aqui. Então, olha, só o que difere é a quantidade, o tempo de produção sempre vai ser o mesmo? O tempo, o malte que se utiliza, o lúpulo que se utiliza, a levedura que se utiliza, todos é o mesmo tempo, todo o mesmo tempo e o mesmo padrão. O que uma grande fábrica usa de malte, eu, lá na minha casa, eu uso o mesmo malte. O que ela usa de lúpulo, eu uso o mesmo lúpulo, a mesma levedura. Até mesmo a água você consegue equiparar a água de grandes locais do mundo, fazendo composição de sais da água. E a água realmente é a base e faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque a cerveja ela é praticamente 100% água, né? Né? O que nós tomamos é água, só que uma água cheia de nutrientes, inclusive, né? Em função do malte, em função das leveduras, em função dos lúpulos, né? Água boa essa, né? A melhor água que tem. Santo Arnulfo já dizia, né? Olha a história de Santo Arnulfo, que eu fiquei sabendo aqui nos bastidores, minha gente. Vocês vão amar, mas eu, lógico, que vou deixar todo mundo curioso. A gente vai dar uma seguradinha, vamos chamar o intervalo, mas a gente já volta. É bem rapidinho. Estamos de volta com esse bate-papo sensacional, cheio de descontração e informação. Sempre que a gente vem aqui no Precito, Moacir, é uma delícia. É realmente falar de cerveja, traz uma sensação boa. E a gente sempre vem aqui já quando já está batendo na porta o final de semana, então a sensação é melhor ainda. Moacir, você já conhecia aqui o Precito? Já conhecia sim. Para mim é uma distribuidora completa, né? Completa. Realmente, para você que tem um conhecimento vasto sobre cerveja, o Precito atende bem o mercado? Atende muito bem o mercado. Não só para cervejas, demais bebidas também, né? Verdade. Tem vários tipos de bebidas aqui. Sim. E preço bom, hein? Eu falo sempre aqui, viu, minha gente, é atestado. Mas, olha, nós paramos no bloco anterior falando de Santo Arnulfo, é isso? Gente, eu sei que tem... Eu sei não, ele me contou já, mas agora nós vamos contribuir com vocês com essa informação. Qual é a história do Santo Arnulfo? Santo Arnulfo é um santo da Igreja Católica, né? Foi canonizado, se não me engano... Santo mesmo. Santo mesmo, é um santo e reconhecido pela Igreja Católica, inclusive como santo padroeiro dos cervejeiros. Santo Arnulfo tem uma... Por que ele se tornou santo, né? Inclusive por função da cerveja, né? É bem interessante. Não poderia ser diferente, né, minha gente? O Santo Arnulfo, ele foi um bispo, né? Um bispo francês, que ele vivia numa cidade chamada Metz, na França, né? No interior da França. E esse bispo, quando chegou na cidade de Metz, né, para assumir o bispado dele lá, ele percebeu que tinha muita gente doente, né? Muita gente mal, muito doente. A Europa era um foco de doença ali na época, né?
século V, século VI, né? Então você imagina. E aí Difícil aquela época, né? bem difícil, né? E ele descobriu que a doença estava vindo proveniente da água. A água estava impura, né? Porque na época eles faziam todas as suas necessidades perto do rio. Então assim, a água era realmente muito suja. E eles se bebiam naquela água. E eles não tinham o conceito que a fervura da água poderia matar todos os germes e eliminar todos os vírus. Enfim, tudo aquilo que fazia mal. E ele, sabendo disso, como um cara que gostava de cerveja também, né? Tinha passado pelos mosteiros, né, da Europa, tudo. Ele lembrou que para se fazer a cerveja você ferve a água até 100 graus, né? Você ferve o malte junto com a água, chega a 100 graus, né? O seu ponto de ebulição. E ele falou, daí ele recomendou o seguinte, falou à população, vocês param de tomar água e tomam cerveja. Porque a água está contaminada, a cerveja, a água foi esterilizada, então assim, né? Santo Arnulfo mesmo, né, minha gente? Aí ele recomendou que a população tomasse cerveja e assim foi, né? O povo... Saúde e felicidade. Saúde e felicidade na cidade. Passou-se o tempo, ele voltou para Paris, aí numa cidade ao lado de Paris, onde ele já estava no seu leito de morte, moribundo, né? Ele veio a morrer e o povo de Metz gostava muito de Santo Arnulfo, né? Pô, o santo que mandou a gente beber, né? Gostava muito de Santo Arnulfo e disse, olha, tragam as ossadas dele para cá e nós vamos enterrar aqui e vamos levantar até uma igreja para ele e tal. Aí o bispado da região autorizou e eles levaram, só que naquela época era muito rústico o transporte, né? Era praticamente uma carroça e um cavalo, um burro puxando. E levaram lá 4 ou 5 camponeses, foram levando o corpo dele, as ossadas dele para a cidade de Metz. E no caminho encontraram uma venda, né? Um local lá, porque eles bebiam e comiam. E nesse último local que eles encontraram, que depois seria uma distância muito grande para chegar em Metz, no meio do mato, eles pediram cerveja para tomar. E o dono do local falou, olha, infelizmente eu só tenho um barril de cerveja, pequeno. Eles falaram, então tá, então serve esse barril. E a cerveja desse barril nunca acabou. Que história maravilhosa, eu tenho certeza que vocês gostaram. Obrigada por essa contribuição. Eu não conhecia a história de Santo Arnulfo, maravilhosa, ele é um santo mesmo. Cerveja abençoada, minha gente, não é verdade, Moacir? Bem abençoada. E ele conseguiu ser canonizado pela Igreja Católica e reconhecido o seu primeiro milagre, a multiplicação da cerveja. Ai, que maravilha, eu adoro. Moacir, mas vamos lá, você falou do tempo de produção. Eu acredito que você deve ter muitas histórias para contar, porque às vezes no processo algo pode dar errado? Pode sim. A cerveja, ela é uma produção assim, é uma mistura física, química e biológica. Então você tem assim, os 3 elementos aí da natureza para você trabalhar junto com a cerveja. E nós temos as questões biológicas, que envolvem o quê? Contaminação, né? Quando você faz em ambientes mais esterilizados, ambientes mais preparados para isso, o risco de contaminação é muito pequeno. Mas quando você faz caseira, você pode, muito embora você tome muito cuidado, muito álcool 70, ácido paracético, são assim, produtos que fazem a descontaminação, a esterilização dos equipamentos, sempre pode acontecer de um bichinho aparecer, né, aparecer na sua cerveja. E aí você percebe, né, nitidamente pelo aroma da cerveja, pelo... Muda mesmo o cheiro, a aparência, na hora você... Tem o que nós chamamos de off flavors, né? Um sommelier pode dizer com mais propriedade o que é, mas eu vou explicar. Tem cheiro de enxofre, cheiro de ovo podre, pode dar cheiro de fruta, né? Dependendo da cerveja. São variados. São variados os cheiros. Cheiros são variados. Cheiro de esparadrapo. De verdade, cheiro de esparadrapo mesmo. Ai, todo mundo sabe como é que é esse cheiro. É a contaminação por cloro. E eu já tive casos de eu terminar a cerveja, colocar para fermentar, de repente eu senti um cheiro no meu freezer, estranho. Abri, a hora que eu abri a cerveja, veio aquele cheiro de enxofre, né? Aí foi na descarga, aperta a descarga e 50 litros. 50 litros depois. Quantos dias já tinha essa preparação? Já estava no seu 10º dia, já mais ou menos, por aí. E a experiência te faz evitar esse tipo de problema? Faz. Quanto mais você faz cerveja, mais você aprende. E mais independente você fica, porque para se fazer uma cerveja é como se fosse fazer um bolo, você tem uma receita, né?
E aí inicialmente você começa copiando receitas de outras pessoas, né, que deram certo, e depois você vai criando habilidade para criar sua própria receita, né? Qual que é a sua preferida, a sua criação? A minha escola que eu gosto mais é a escola alemã. Nós temos 4 escolas cervejeiras, né? A escola alemã, a escola norte-americana, a escola britânica e a escola franco-belga, né? Os belgas são bastante... Existe um diferencial de uma escola para outra, assim, algo que realmente marca? Existe. Posso dizer assim, é difícil falar, mas é a pegada da cerveja. Entendi. Assim, por exemplo, eu fiz um curso em que o palestrante ele explicava, ele falava, olha, relacione você, por exemplo, por que as cervejas americanas são tão intensas, né? São cheirosas, amargas, aquela cerveja que você toma, você fala, putz, né? Marcantes. Marcou. O americano é intenso, né? O americano é intenso, né? Ele é todo intenso, né? Tem a Fórmula 1, mas ele tem a Fórmula Indy, né? Então, eles são intensos, né? Então ele diz o seguinte, que o estilo da escola traz muito o estilo da cultura do povo. Aí você pega, por exemplo, a cerveja inglesa, é uma cerveja equilibrada, amargor equilibrado, né? Aquela pontualidade britânica, né? Como eles. Ela não é enjoada, ela é uma cerveja mais, né? Aí você pega a Na belga... medida. A cervejinha é boa, né? Aí você pega o alemão e já gosta de festa, né? Festa, bagunça, blá, blá, blá. As melhores festas, né, de cerveja são alemãs. Sim, é o Oktoberfest, né? Tem um filme na Netflix que fala do Oktoberfest, muito bom o filme. Eu super recomendo, também gosto. Chama Oktoberfest. Daí você tem os belgas, né? Os belgas é a região mais fria, né? Então, assim, cervejas mais intensas, com alto teor alcoólico, né? Uma cerveja belga hoje, a média é de 6 para cima, 6% de álcool para cima, né? Nossa, elas são bem... O álcool é mais marcante, as belgas. As belgas. E daí você tem as cervejas que não são conhecidas como escola, mas são as cervejas que ficam mais nas Noruega, Dinamarca, né? Já não são escolas, mas tendem a ser uma cerveja como as belgas, né? São cervejas mais fortes, mais intensas, né? Agora, eu gosto da alemã, né? Eu gosto muito das cervejas com base de trigo, né? Ele gosta de festa, viu, minha gente? Bastante. Cervejas com base de trigo e me especializar é o modo de dizer, né? Eu foco muito na escola alemã. Né? Você tem a cerveja caseira Santo Arnulf, é isso? Como que é esse... Como você trabalha com a cerveja caseira? Sim. Inicialmente... Só para os amigos? É isso que eu quero saber. Tem alguma coisa comercial? Inicialmente até eu tive uma pegada comercial, né? Inclusive coloquei o nome, registrei o nome, fiz uma série, fiz o rótulo, né? Aquele sonho, todo cervejeiro caseiro um dia ele quer se tornar um industrial, né? Mas aí a minha... Nós queremos sempre seguir em frente, né? Justamente. E aí eu fiz uma pegadinha comercial, mas assim, mais com os colegas, né? Mais próximos da gente. E depois eu falei, não, a minha paixão pela advocacia também tá grande, né? Advocacia... Por enquanto, né, minha gente, os anos vão passando, eu acho que essa paixão aí pela cerveja vai tomar conta. Mas, Moacir, nós estamos aqui no Precito e sempre temos aquela tradição de terminar esse bate-papo. Gente, esse bate-papo que eu tenho certeza que vai acontecer muitas vezes, porque eu adorei essa energia que você tem e todo o seu conhecimento, e a gente precisa contribuir com os nossos telespectadores para passar essa informação. Um bate-papo maravilhoso, eu adorei. Mas nós sempre terminamos aqui tomando uma, vamos? Vamos tomar. Então vamos. E já estamos aqui numa das melhores horas, né? Que é a hora de realmente sentir esse sabor maravilhoso. E o Moacir pegou uma cerveja Colorado. Colorado, uma cerveja nacional, artesanal, categoria artesanal, podemos dizer, né? Existem 3 categorias, né? Que a gente fala artesanal, caseira e a de produção comercial. Mas essa aqui vamos chamar de artesanal, porque produz pouquinho, é bem local. E hoje ela foi adquirida pela Ambev, era de uma família de Ribeirão Preto. E essa é uma cerveja Pilsen, só que com uma pitada de mel. Né? Ela realmente tem um sabor diferente. É uma das minhas preferidas, viu, Moacir? Porque não tem aquela sensibilidade, aquele conhecimento. Quando você fala de cerveja artesanal, para mim ainda é algo bem generalizado. Porém, o sabor da Colorado é algo marcante, aquela que dá vontade de você tomar de novo, sabe? Sim, o pessoal diz assim para mim, Moacir, eu fiz essa cerveja, algum colega ou outro, né?
dá uma experimentada para ver se está boa. Eu falo, olha, o meu grau de avaliação é o seguinte, se eu pagaria para tomar outra. Olha, isso aí é algo que pode servir de medição para todo mundo que está aí, né? Uma referência. Você pagaria para tomar outra? Eu pagaria. Oxe, Colorado. Eu já paguei várias vezes. Vixe, eu pago, como diz o amigo, nós já deixamos um Corolla nos botecos. Né? Olha, já beberam, hein, minha gente? Agora eu vi algo diferente. Você também tem todo o seu jeito para servir na taça. Essa é uma taça de cerveja, própria para cerveja? Sim. É uma taça para cerveja também. Muito embora cada estilo exija uma taça diferente, né? E muda. Por que desse estilo diferente? E lógico que é uma pauta que nós vamos nos aprofundar mais para frente, mas dá só uma pinceladinha assim, do porquê. Muda porque o gosto de tudo que nós temos, né? Tudo que você põe na boca, o aroma colabora com o sabor, né? Então algumas cervejas exigem que você tenha o nariz bem próximo da cerveja, outras não. Só nunca pensei por esse lado, né, minha gente? Vocês vão concordar comigo. Mas olha, realmente existe detalhes que fazem toda a diferença, né, Moacir? Muitos detalhes. A cerveja, ela é constituída de detalhes, você pode ter certeza. E eu acho que isso aí é que dá todo esse tchan. E aí quando você começa a fabricar a cerveja, você começa a tomar a cerveja e ver aquilo que você fez, né? Aquele resultado gratificante, né? Aí os colegas vão tomar e falar, cara, que cerveja maravilhosa, o que você fez aqui? Então você fica esperando aquele momento que a pessoa toma e fala, olha, boa demais. A satisfação do cervejeiro é ver o sorriso na boca do amigo, da família, né? Quando experimenta a sua cerveja que você tomou, né? Moacir, né? Mais uma vez eu adorei. E aí, vamos tomar? Vamos tomar uma. Vamos fazer um brinde em homenagem a Santo Arnulfo. Santo Arnulfo era francês e saúde, o francês é santé. 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 Deliciosa. Deliciosa. Maravilhosa mesmo, minha gente. Olha, geladinha. Olha, este bate-papo foi sensacional. Eu adorei a sua energia, é incrível. Você realmente detém muita informação e eu quero te convidar aqui para retornar ao nosso programa. Não, só convidar, estarei aqui à disposição. Quando já vai sair daqui com a data marcada. Com certeza. Muito obrigada e até a próxima, Moacir. Até mais, pessoal. E o Elgue Você de hoje continua. Nós só estamos começando, minha gente. Agora vamos diretamente para o nosso estúdio em mais um bate-papo sensacional e cheio de energia. E aí, vamos tomar uma?